Obra poderosa, jovem curado de pré-diabetes, um testemunho de fé na congregação cristã no Brasil, o chamado que mudou tudo. O sol da tarde batia forte sobre as ruas empoeiradas de Goiânia-Gol, quando Lucas Ribeiro, um jovem de 22 anos, saía do consultório médico com um peso no coração. O diagnóstico havia sido claro, mas assustador: pré-diabetes, risco elevado de desenvolver diabetes tipo 2 em 2 anos se não houver mudanças radicais. As palavras do endocrinologista ecoavam em sua mente como um sino fúnebre. Ele seguiu em direção ao ponto de ônibus, os olhos fixos no chão, as mãos tremendo levemente enquanto apertava o papel do exame. Deus, por que isso está acontecendo comigo? Sussurrou, sentindo os olhos ardendo. Lucas não era um jovem de maus hábitos. Trabalhava como auxiliar administrativo em uma pequena empresa, estudava análise e desenvolvimento de sistemas à noite e aos finais de semana ajudava a mãe, Dona Maria, na feira livre onde ela vendia verduras. Mas o estresse do cotidiano, as noites mal dormidas e a alimentação desregulada, muitas vezes apenas um sanduíche de presunto com refrigerante no almoço, haviam cobrado seu preço. Foi então que, ao passar em frente à Congregação Cristã no Brasil CCB, localizada na Rua 12, setor central, ele ouviu os cânticos solenes vindo do templo. As vozes uníssonas, o som do órgão e das trombetas, tudo isso o fez parar. Era uma reunião de doutrina, e embora Lucas não fosse membro, algo o atraía para dentro daquele lugar. Entre, irmão. Deus está te chamando. Disse-lhe um ancião de barba branca, com um sorriso sereno. Hesitante, Lucas entrou. O cheiro de madeira envernizada. O silêncio reverente quebrado apenas pelos hinos e a presença de homens de terno e mulheres de vestido longo e véu o deixaram inicialmente desconfortável. Mas quando o ministro da palavra começou a ler Salmos 103, 2, 3, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Algo dentro dele estremeceu. O primeiro contato com a fé que transforma. Após a reunião, Lucas foi abordado por irmão José, um diácono de cerca de 50 anos, homem de voz firme e olhares profundos que percebera sua expressão abatida. Filho, você parece carregar um fardo. Quer conversar? Perguntou, colocando a mão no ombro do jovem. Lucas, surpreso com a gentileza, acabou contando tudo. O diagnóstico, o medo, a sensação de que sua vida estava desmoronando antes mesmo de começar. O irmão José ouviu em silêncio, assentindo com a cabeça. Meu irmão, a medicina pode dar um nome para o que você tem, mas só Deus tem o poder de mudar o curso das coisas. Você já ouviu falar de curas através da oração? Lucas balançou a cabeça, incrédulo. Eu não sei se acredito nisso, irmão. A fé não é sobre acreditar no que vemos, mas confiar naquilo que Deus pode fazer. Venha amanhã à noite. Teremos uma reunião de oração. Traga seu exame. Vamos buscar a Deus juntos. E assim, sem entender muito bem como, Lucas aceitou o convite. A noite que marcou o início da mudança. Na noite seguinte, Lucas voltou à CCB, agora vestindo uma camisa social que havia emprestado do primo. O templo estava cheio, com irmãos e irmãs de todas as idades, alguns de joelhos no chão, outros com as mãos levantadas em súplica. O ministro da palavra, um homem de cabelos grisalhos e postura solene, iniciou a reunião com uma oração fervorosa. Senhor, nós te pedimos por cura, libertação e salvação. Que o teu Espírito Santo desça sobre este lugar e opere maravilhas. Lucas sentou-se em um dos bancos de madeira, observando tudo com uma mistura de curiosidade e receio. Ao seu lado, irmã Clara, uma senhora de véu branco e mãos calejadas, percebeu sua atenção. Não tenha medo, filho. Deus está aqui. Ele vê seu coração, disse ela com uma voz doce como mel. Quando chegou o momento das orações individuais, o irmão José chamou Lucas à frente. O jovem nervoso entregou o exame ao ministro, que o leu em voz alta. Pré-diabetes. Glicemia de jejum alterada. Risco de complicações. Declarou o ministro, então fez uma pausa e olhou para a congregação. Mas a palavra de Deus diz em Jeremias 30, 17, porque eu te darei saúde e te curarei das tuas feridas, diz o Senhor. Hoje nós vamos clamar por esta promessa. Todos se ajoelharam. Mãos foram impostas sobre a cabeça de Lucas. Ele sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica suave o envolvesse. As vozes se elevaram em uníssono. Pai Celestial, nós te pedimos pela cura deste jovem. Que o sangue de Jesus purifique seu corpo e restaure sua saúde. Em nome de Jesus, amém. Lucas chorou. Não eram lágrimas de dor, mas de algo que ele não conseguia explicar. Uma paz profunda, como se uma carga invisível tivesse sido tirada de seus ombros.
os dias de provação e a fé em ação. Nos dias seguintes, Lucas começou a frequentar assiduamente as reuniões da CCB. Aprendeu sobre jejuns, orações de madrugada e a importância da obediência aos mandamentos de Deus. Dona Maria, embora católica praticante, não se opôs à escolha do filho, mas pedia que ele tivesse cuidado. Filho, se essa fé te faz bem, eu não vou te impedir, mas não deixe de tomar os remédios que o médico passou, tá? Mãe, eu sei que o Senhor está me curando. Não preciso mais desses remédios. Respondeu Lucas com uma certeza que nem ele mesmo entendia. Mas nem tudo foi fácil. Colegas de trabalho zombavam. Ah, agora você é daqueles que acreditam que Deus cura tudo? Vamos ver quando você desmaiar de hipoglicemia. Até sua namorada, Jéssica, uma jovem agnóstica, ficou preocupada. Lucas, você está se radicalizando. Isso não é saudável. E se piorar? Jéssica, eu não estou me radicalizando. Estou buscando a Deus. E Ele está me respondendo. Disse ele, com os olhos brilhando de convicção. Uma noite, após uma reunião de vigília, Lucas teve um sonho vivo. Ele se via em um deserto, e uma voz lhe dizia: bebe desta água e nunca mais terás sede. Ao acordar, ele soube. Deus estava operando em sua vida. O milagre confirmado. 3 meses depois do diagnóstico, Lucas voltou ao mesmo médico. Desta vez não estava sozinho. Irmão José e irmã Clara o acompanhavam, orando em silêncio no corredor do consultório. O médico, um homem cético e direto, olhou os novos exames com espanto. Isso não faz sentido. Sua glicemia está normal. Os marcadores de resistência à insulina desapareceram. Como você fez isso? Lucas sorriu. Doutor, eu só entreguei minha vida a Deus. O médico balançou a cabeça, incrédulo. Bem, continue fazendo o que estiver fazendo. Mas volte em 6 meses para acompanhamento. Ao sair do consultório, irmã Clara abraçou Lucas, chorando. Glória a Deus! Isso é uma obra poderosa. Naquela noite, na CCB, o testemunho de Lucas foi compartilhado. O templo explodiu em louvor. Homens batiam palmas, mulheres levantavam os braços, e crianças corriam alegres pelos corredores. O ministro da palavra declarou: Irmãos, isto é a prova de que Deus ainda opera maravilhas. Não é pela força do homem, não é pela sabedoria humana, mas pelo poder do Espírito Santo. Lucas, de pé diante de todos com lágrimas nos olhos, disse: Eu vim aqui quebrado, com medo, sem esperança. Mas Deus me deu uma nova vida. Não só minha saúde foi restaurada, mas minha alma foi salva. A vida após a cura, um novo propósito. Após sua cura, Lucas se batizou nas águas, em uma cerimônia solene no rio próximo à cidade. Vestido de túnica branca, ele foi imerso 3 vezes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enquanto os irmãos cantavam glória a Deus nas alturas. Sua vida mudou completamente. Ele passou a participar ativamente dos cultos, ajudando na distribuição de folhetos, visitando doentes nos hospitais e até testemunhando em praças públicas. Sua namorada, Jéssica, embora ainda cética, começou a acompanhá-lo às reuniões, tocada pela transformação que via nele. Lucas, eu não entendo tudo isso, mas você está diferente. Mais feliz, mais em paz. Confessou ela certa noite. Isso é Deus, Jéssica. Ele pode fazer o mesmo por você. Respondeu ele, segurando sua mão. Um dia, durante uma reunião de jovens, Lucas conheceu o irmão Daniel, um evangelista que viajava pelo Brasil pregando a palavra. Daniel tinha 28 anos, era casado e tinha um testemunho poderoso de como Deus o livrara das drogas. Os dois se tornaram grandes amigos e Daniel começou a mentorar Lucas, ensinando-o a ler a Bíblia com profundidade e a orar com fé. Lucas, Deus não te curou só para você ficar bem. Ele te curou para que você seja uma testemunha do seu poder, disse Daniel, em uma de suas conversas noturnas. E Lucas entendeu. Ele não queria mais ser apenas um jovem curado, queria ser um instrumento de Deus. O desafio da fé em tempos difíceis. Mas a jornada não foi sem provações. Cerca de 1 ano depois, Dona Maria adoeceu. Um câncer de mama foi diagnosticado, e os médicos deram um prognóstico sombrio. Mãe, nós vamos orar por você. Deus curou minha pré-diabetes. Ele pode curar você também, disse Lucas, com os olhos cheios de lágrimas. Dona Maria, embora comovida pela fé do filho, estava assustada. Filho, eu acredito em Deus, mas também preciso fazer quimioterapia. Não quero deixar você sozinho. Foi um momento de crise. Lucas orou como nunca, jejuou, chorou diante do altar. Mas desta vez a cura não veio da maneira que ele esperava. Após meses de tratamento, Dona Maria faleceu, rodeada pela família e pelos irmãos da CCB, que cantavam hinos em seu leito de morte. Não chore, meu filho. Eu vou para um lugar melhor, e você vai me encontrar lá, um dia.
foram suas últimas palavras. Lucas caiu em desespero. Por que Deus? Por que curaste a mim e não a ela? Foi então que irmão José o levou para um lugar tranquilo, sob uma árvore no quintal da igreja e lhe disse: Lucas, a fé não é um contrato com Deus. Não é, eu te sirvo, e você me dá o que eu peço. A fé é confiar em sua vontade, mesmo quando não entendemos. Sua mãe está com o Senhor. Isso é uma vitória, não uma derrota. Aquelas palavras quebraram seu coração, mas também o fortaleceram. Ele entendeu que Deus não havia falhado, apenas seus caminhos eram mais altos. O chamado para o ministério. Com o tempo, Lucas superou a dor e amadureceu na fé. Ele começou a estudar a Bíblia com mais profundidade, participando de aulas de teologia ministradas pelos anciãos da CCB. Sua vida de oração se intensificou, e ele passou a ter sonhos e visões que o guiavam em seu caminho espiritual. Um dia, durante uma reunião de oração, o ministro da palavra o chamou à parte. Lucas, nós temos observado seu crescimento espiritual. Você tem um chamado para servir a Deus de maneira mais profunda. Queremos que você se prepare para ser um obreiro. Lucas ficou em silêncio, sentindo o peso da responsabilidade. Eu não sei se estou pronto, irmão. Ninguém nunca está pronto. Mas Deus capacita os chamados. Você já provou que Deus usa você. Agora, é hora de se entregar completamente. E assim, aos 25 anos, Lucas aceitou o chamado. Ele foi ordenado como cooperador, passando a auxiliar nos cultos, visitar famílias e pregar a palavra em pequenas reuniões. Sua primeira pregação foi em uma casa humilde para um grupo de 10 pessoas. Nervoso, ele abriu a Bíblia em Marcos 5:34. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. E começou a falar sobre como Deus opera milagres na vida daqueles que creem. Ao final, uma senhora idosa com problemas de visão se levantou e disse: Irmão, eu quero que ore por mim. Eu não enxergo direito há anos. Lucas impôs as mãos sobre ela e orou com fé simples, mas sincera. Senhor Jesus, assim como tu me curaste, restaura a visão desta irmã. Em teu nome, amém. No instante seguinte, a senhora abriu os olhos, piscou várias vezes e começou a chorar. Eu estou enxergando. As letras da Bíblia estão nítidas. Glória a Deus. Aqueles que estavam presentes caíram de joelhos e Lucas soube, naquele momento, que Deus o havia escolhido para algo maior. O legado de um jovem que creu. Hoje, Lucas Ribeiro é um ministro da palavra na Congregação Cristã no Brasil, viajando por várias cidades para pregar o Evangelho. Sua história é contada em testemunhos, folhetos e até em programas de rádio da igreja. Ele casou-se com Jéssica, que após ver tantos milagres, se converteu e também se tornou uma serva de Deus. Juntos eles têm 2 filhos, Davi e Sara, que estão sendo criados nos caminhos do Senhor. Toda vez que Lucas sobe ao púlpito, ele olha para a congregação e diz: Irmãos, eu era um jovem doente com medo, sem esperança. Mas Deus me encontrou, me curou e me deu um propósito. Se ele fez isso por mim, ele pode fazer por você também. E então, o templo se enche de amém, enquanto mãos se levantam em adoração, e corações são transformados pelo poder de Deus. Porque no final das contas, a maior obra não é a cura do corpo, mas a salvação da alma. Glória a Deus! Pessoa levantando as 2 mãos em comemoração com tom de pele médio claro fogo.